Claro que ficamos muito nervosos com a pressão do momento, mas aqui você o vê levitando. Porém, necessariamente serão extraterrestres? Isso talvez seja realmente um tipo de ilusão ou desinformação para ocultar mesmo os segredos que os serviços militares de inteligência têm. É uma tecnologia secreta? Ou simplesmente são objetos que as pessoas comuns não conhecem? Passou por cima de nós 5 um objeto triangular de cor cinza e todos pudemos vê-lo. E ficamos estupefatos porque o objeto estava passando por cima de nós. Vimos bem claro. Quanto aos triângulos voadores que vemos e que as testemunhas veem e que foram fotografados, as pessoas podem dizer, isso é alienígena, mas não é. Isso pertence ao Comando Espacial Norte-Americano. Eles podem conter sistemas de propulsão e outros componentes que vêm de componentes extraterrestres que nos foram dados por programas de relação entre humanos e extraterrestres ou pela retroengenharia. Temos tamanha quantidade de satélites dando voltas, orbitando a Terra. Cada um deles tem uma especificação diferente. Há satélites chamados Flares que, por certo, em algum momento do dia, eles tiram fotos. Depois, há satélites russos que funcionam em trio. São 3 satélites que formam um triângulo perfeito. E também são confundidos com um OVNI triangular que esteja circulando pelo espaço. Porém, apesar de toda a vigilância voltada para os céus, muitas vezes é ali que as respostas desaparecem. Desde os primeiros anos da Revolução Espacial, os satélites podem ter sido responsáveis por avistamentos estranhos. Um caso ocorrido na Antártica na década de 60 poderia estar relacionado com satélites. Em 1960, uma sucessão de avistamentos obrigou a Marinha Argentina a iniciar uma investigação minuciosa em busca de respostas. Na Antártica, 3 de julho de 65, um grupo de militares e cientistas argentinos e chilenos estavam realizando pesquisas na Ilha da Decepção. Às 17 horas, viram um objeto que passou rapidamente, durante uns 15 segundos, em uma trajetória parabólica, e relataram isso. Às 19h20, foram fazer a observação meteorológica. Disseram um OVNI, e todo mundo saiu correndo para ver do que se tratava. Então avistaram um objeto que passava e mudava de cor, que se movia, e ali do campo meteorológico da estação, eles puderam ver as evoluções de um objeto que, para alguns, apresentou comportamentos que não se poderiam atribuir a nenhum avião, a nenhum satélite, nem nada parecido. Porém, o que foi que realmente ocorreu nesse dia na Antártica? Na Ilha da Decepção, o que se viu foi um objeto que realmente não obedecia aos comportamentos básicos da aviação. O objeto não pôde ser identificado, mas há muitas testemunhas, entre elas o capitão Perizzi. Era uma pessoa que estava muito ansiosa para olhar e ver e crer. Os militares que assessoravam Perizzi seguiam essa corrente e os civis, ao contrário, eram bem mais céticos. Eles não viam o mesmo que viam os militares. Cada um que estava ali deu a sua própria interpretação. Havia aqueles que estavam convencidos de ter observado um OVNI. Outros sustentavam que isso tinha se tratado da observação de uma estrela fixa e que pelo nervosismo do momento teve um processo de confusão. A Marinha tomou o depoimento de todas as testemunhas. A existência desses formulários sigilosos do Serviço de Inteligência Naval é um sinal claro de que o fenômeno de OVNIs era uma de suas preocupações, mesmo antes dos avistamentos na ilha. O Estado argentino, neste caso a Secretaria da Marinha, emitiu um comunicado oficial reconhecendo a observação de objetos voadores não identificados na Antártica Argentina. O objeto voador no sul.
A Marinha, no princípio, teve uma atitude muito aberta em relação ao tema, mas logo depois pediu sigilo em determinado momento, porque a imprensa havia exagerado a situação. Os avistamentos na Antártica se repetiram nos dias seguintes. Se nós os olharmos individualmente, corremos o risco de pensar que é um evento que pode ser explicado, que pode ser banal. Porém, se o vemos em conjunto, percebemos que não pode acontecer tudo isso e tão seguido e nesse mesmo lugar. O que eram essas luzes? Por que estavam sobre a Antártica? O que buscavam? O fato admitido por cientistas e militares abriu um novo caminho nas investigações de OVNIs no sul do continente. Teve vários cientistas que apresentaram uma hipótese de que tinham confundido essas luzes na base naval com um satélite, o satélite Echo 2. Nunca foi possível determinar exatamente o que aconteceu na ilha. Perizzi e seus homens estavam seguros de terem visto um OVNI. Me disseram, tem alguma coisa lá fora que não é normal. Venham ver. E aí nós testemunhamos as evoluções de um OVNI. Porém, se houve alguma conclusão oficial, ela nunca foi publicada. O caso da Ilha da Decepção é um mistério até hoje. A qualidade das testemunhas e as investigações da Marinha levantaram hipóteses. Poderia ter se tratado de um satélite, mas ninguém conseguiu provar isso. Um achado mais atual poderia alterar a expectativa de contato extraterrestre na América Latina. Existe a possibilidade de que a múmia de Andaualilhas tenha a chave dos contatos extraterrestres. Na Semana do Desconhecido, no History. Um corpo mumificado encontrado em 2009 poderia ser a chave para decifrar este enigma. Se chama Waiki porque em Quechua quer dizer irmão. Que segredos guarda a múmia Andaualilhas? Descobri muitas coisas nos distritos Huaros e Andaualilhas. Foi lá que encontrei a tumba que já havia sido violada. O corpo achado nas cercanias de Cusco confundiu os antropólogos. Com 50 centímetros de circunferência, moleira aberta como a de um bebê, dentes de adulto e forma estranha de crânio, ele não se parece com um ser humano. A cronologia não existe entre a fontanela que está aberta e se fecha com 1 ano e a dentição de adulto. O Waiki, à primeira vista, não tem fisionomia humana. Poderia ser um cadáver extraterrestre? A morfologia da múmia se assemelha incrivelmente às descrições que muitos contatados fazem sobre os supostos seres de outros mundos. Nós encontramos um grupo de ufólogos de Oklahoma que descrevem seres extraterrestres do tipo do Waiki. As características coincidem totalmente com o que eles dizem. Em comparação com o crânio de um ser humano normal, as diferenças são evidentes. Porém, poderia ser um corpo deformado artificialmente? Na cultura andina inca, as cabeças das crianças eram aplainadas. Mas diferentes do Waiki, ele tem a cabeça triangular e tem um frontal convexo igual ao occipital, o que quer dizer que não foi aplainado. Os ossos são muito delgados. Se fosse anão, seriam grossos e deformados, porque é isso que o nanismo causa. Neste caso, os ossos são delgados, muito finos, o que demonstra que isso é parte de sua estrutura, sem nenhuma deformação anômala. Os estudos sobre a múmia de Andaualilhas poderiam surpreender a comunidade científica de todo o mundo. Se realmente fosse um corpo extraterrestre, que diferenças poderíamos encontrar? As leis físicas e naturais são universais. Não existe nenhuma forma de imaginar algo diferente em relação ao que as leis físicas estão nos mostrando. Se houver vida em outros mundos, deve ter carbono. Porque este é o único elemento que se combina com todos os demais para formar as grandes estruturas moleculares envolvidas no código genético e na informação que será transmitida por um organismo vivo. E, nesse sentido, de alguma forma será parecido com algo que conhecemos aqui.
Que opções existem para explicar a estranha forma da múmia de Andaualilias? O que pode nos surpreender neste tipo de achado podem ser várias razões, sabe? Que podem ser compreendidas, por um lado, dentro da variabilidade humana, cuja origem pode ser causada por um traumatismo, alguma enfermidade ou alguns padrões de ações culturais, como as deformações tabulares. A múmia de Andaualilias poderia ser uma peça-chave na busca de extraterrestres. Será que é um corpo deformado ou se trata de um ser de outro planeta? O que está havendo na América Latina? Há indícios de casos de OVNIs na América Latina. Não são conclusivos, porém são inúmeros. De norte a sul, de leste a oeste, os avistamentos se multiplicam. Alguns se repetem, outros são extremamente diferentes. Minha opinião pessoal é que nós estamos caminhando, na verdade, para algum nível de acontecimento maior, provavelmente em termos planetários, que acontecerá provavelmente com o objetivo de mostrar de maneira definitiva para a humanidade da Terra que nós não estamos sozinhos no universo. A quantidade de informações que temos encontrado valida a afirmação de que não estamos sozinhos, não estamos sós, de que estamos sendo visitados. Mas desde quando? Desde sempre? O ser humano busca respostas através da fé, visto que ela corresponde integralmente a tudo através da ciência, do conhecimento, do empírico. Me parece que é importante perguntar-se. O que me parece arriscado é, a partir de algo que os nossos sentidos percebem, inventar respostas que me parecem ser intelectualmente muito acrobáticas e muito pessoais. Me parece difícil, a partir do ponto de vista da ciência, que essas visitas sejam uma realidade. Aliás, existe um princípio científico que diz: grandes afirmações, grandes evidências. E a afirmação de que estamos sendo visitados por seres de outros mundos em discos voadores é uma grande afirmação. Isto é algo que envolve toda a humanidade. Então, temos de nos preocupar, temos de estar prontos. Porque é preciso tomar a decisão de que, se existe algo que não é daqui, vamos esperá-lo com braços abertos ou com um fuzil na mão. Ou perguntar aos incas: como foi? A maneira de entender o fenômeno dos OVNIs é abrir nossa consciência, abrir nosso coração e, sobretudo, olhar o céu. Estamos diante de uma das grandes perguntas da humanidade. E sua resposta poderia mudar para sempre nossa existência. Existe vida em outros mundos? Somos visitados? O que são todas as provas que foram coletadas? São todas falsas? Para todas existe uma explicação? Nunca houve tantas testemunhas como nos últimos anos. Existe uma mensagem para nós nos céus? Algo está para acontecer na América Latina? Ou simplesmente, isso é parte do anseio humano por ir sempre mais longe?